E quais são as causas do autismo? Por que esse número está aumentando tanto? Acabou de sair a última estatística do Centro de Controle de Doenças Estatísticas americano, que fala que agora nós temos uma para cada 44 crianças diagnosticadas com autismo. Esse número vem aumentando muito nos últimos anos. E quais são as causas? Será que a gente está fazendo alguma coisa errada? Será que dá para prevenir o autismo? O autismo existe por uma questão genética. Muitos genes estão envolvidos no autismo. Já mais de 1000 genes foram relacionados ao transtorno do espectro autista. Quando a gente pensa em autismo, a gente imagina uma coisa só, mas existem vários tipos de autismo que estão sendo pesquisados, que a gente tem tido cada vez mais notificações na ciência e mais subdivisões. Mas hoje o que é considerado autismo é um conjunto de comportamentos relacionados à dificuldade na comunicação social e alguns interesses restritos e estereotipados. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem algumas diferenças no contato social, algumas diferenças na comunicação social e muitas vezes relacionados a atrasos nessa fala e nessa comunicação, nessa linguagem. Interesses, focos específicos que as crianças ou os adultos que estão no espectro gostam e ficam repetidamente envolvidos e engajados. Às vezes, alguns movimentos repetitivos ou algumas falas repetitivas. Isso é muito amplo. É claro que a gente precisa de um especialista para observar e principalmente para entender se tem atrasos ou se tem prejuízos relacionados a esses sintomas que podem ser tratados com terapia comportamental. Mas a causa vem de um conjunto de genes que, interrelacionados, alguns deles podem existir numa criança, outros deles em um adulto, por isso que é um grupo muito heterogêneo. O que significa ser heterogêneo? Significa que é muito diferente um autista do outro autista. Quando a gente vê, às vezes, adultos que descobriram agora, eles têm um tipo de autismo, e crianças que têm atrasos e que desde 1 ano de idade já são observados prejuízos, têm outro tipo de autismo. Então, sempre são genes diferentes que enchem uma porção. Se essa porção é suficiente para desencadear um transtorno, esse organismo vai ter autismo. Outros fatores também, além de genética, são relacionados a fatores intraútero, medicações como ácido valproico, que foi usado em gravidez, que tem já uma relação com autismo, prematuridade, sofrimento orgânico, sofrimento fetal, idade paterna e agora também a materna sendo correlacionada. Então, pensa só, algumas crianças são ultra prematuras e não tem nada, e que tem um desenvolvimento típico. Outras crianças têm uma prematuridade e, junto com um conjunto de genes herdados do pai, um conjunto de genes herdados da mãe e mais esse fator somados, desencadearam o transtorno do espectro autista. Muitas vezes tem gente que tem casos na família e o filho não tem nada. Às vezes os pais identificam autismos em si mesmo e a criança não tem nada. Outras vezes não tem nenhum parente que a gente conhece e a criança tem autismo. Importante saber que os genes, eles são preponderantes, eles são muito importantes, eles são os fatores principais que, somados, geram uma criança e fazem essa criança desenvolver ou não o transtorno do espectro autista. E esses genes sempre vêm dos dois lados da família, porque é sempre a somatória do conjunto de genes que fez aquele blend, que fez aquela criança. Além disso, tem alguns casos de mutação, de alterações, de modificações desses genes que acontecem com a própria criança.
E isso também é o que está relacionado aí ao aumento da idade paterna, principalmente também materna, porque daí tem mais chances dessas mutações acontecerem. Claro que é um conjunto super complexo, mas o importante é saber que nós não temos controle sobre esses fatores. O que nós temos controle é sobre o ambiente estimulante que essa criança vai ter. Aqui no canal eu tenho muitos vídeos falando sobre o que fazer. Aproveita e se inscreve e dá um joinha nesse vídeo. Que o ambiente que essa criança vive não vai causar autismo, mas pode gerar tantos estímulos para enriquecerem esse conjunto de neurônios que a criança tem, que podem fazer ela diminuir atrasos, diminuir prejuízos, ampliar repertório, melhorar muito seus comportamentos, sua comunicação e se desenvolver de uma maneira muito melhor. Essas dicas, essas são todas baseadas na ciência comportamental, nas terapias baseadas na ciência ABA, com estratégias naturalistas. Vamos fazer mais vídeos sobre isso, fica ligado aqui. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.